Você já ouviu falar em disciplina positiva? Ela é uma proposta de educação completamente diferente da tradicional. Ser compreensivo, não perder o equilíbrio, a lucidez, pensar antes de dar uma bronca, mesmo que esteja bastante chateado. Essas são algumas dicas. Muitos vão dizer, falar é fácil, e é exatamente por isso que eu vou começar um debate agora com quem é craque no assunto e aplica a filosofia. Então não desgruda, está no ar o Educação. Meus convidados são o pai, blogueiro, defensor da disciplina positiva, Tiago Queiroz, a psicóloga Roberta Caminha e a fonoaudióloga Adriana Fernandes. Muito bem-vindos ao programa. Começar com um tema polêmico. Palmada ensina? Bom, ensina um monte de coisa, né? Palmada ensina que numa discussão, num problema a ser resolvido, o mais forte vai ganhar. Ensina que a violência é algo aceitável dentro da nossa sociedade, tem questão de naturalização da violência, então ensina um monte de coisa. Errada, coisa ruim. Só não ensina que a criança não deve fazer aquilo ou aquilo outro, uma coisa que, por exemplo, só não vai ensinar a criança a não puxar o rabo do gato porque não é legal e vai machucar o gato. Vai ensinar ela a não puxar o rabo do gato porque ela tem medo de apanhar do pai ou da mãe, né? Uhum. E quando essa ameaça não estiver por perto, tudo é possível? Sim, porque o problema é ser pego, né, nessas horas. Entendi. Então... Agora, o que se fala muito é que gritar pode ser tão... E você fala isso no seu blog, Paizinho, vírgula, que eu adoro, sou fã. Obrigado. Você fala isso, que o gritar ele pode ser igual ou pior do que o castigo físico. Sim, porque tanto o castigo... A punição psicológica como a punição física, elas são muito ruins. Então, quando você grita, você bota a criança numa situação de humilhação, ela se sente humilhada, ela se sente julgada, ela se sente não amada. Então, que é mais ou menos a mesma coisa que uma criança que apanha, né? Então, na verdade, a coisa psicológica ela pode ser tão mais forte, mais intensa do que a agressão física, que existem relatos de algumas crianças que às vezes pedem para apanhar do que passar por toda aquela situação de humilhação que um pai ou uma mãe pode submeter a uma criança. Uhum. E a gente, a Adriana tem um projeto Afetoterapia que é baseado no afeto, a palavra já diz, que é muito legal. O Roberto também tem uns vídeos na internet super interessantes e vocês falam o tempo inteiro disso. Quer dizer, a fala e o que o Tiago está dizendo pra gente, ela muitas vezes é uma tortura. Né? É isso que a gente pode falar também. Ela é uma violência, né? A gente vê isso até em relação à mulher, né? A agressão contra mulheres. Ela não é só física, ela pode vir com uma ameaça, né? E na fala dos pais muitas vezes tem ameaça. E eu acho que o importante disso é a gente pensar que a criança está crescendo dentro desse ambiente, né? Então ela vai ser um adulto que vai replicar essa mesma forma, né? Tudo isso que ela está escutando, ela vai eventualmente replicar, né? Então vai ser um adulto que possivelmente também vai gritar com os filhos e vai gritar com a mulher, enfim, com quem quer que seja, né? Então é importante a gente pensar no qual é o contexto que essa criança está, né? O que a gente está passando para a criança, né? E eu acho também a base da gente ser o afeto, né? Ser realmente uma educação, uma criação, em nosso caso, enquanto terapeutas, uma terapia, um tratamento baseados no afeto, baseados no respeito àquela criança, àquele indivíduo, né? A gente está reforçando para eles esses tipos de valores, assim. A gente está reforçando que independente do seu desafio, no caso das crianças que a gente atende, né? Com algumas questões do desenvolvimento, independente do seu desafio e das crianças típicas, os desafios corriqueiros de criança, né? Independente dele, diante de qualquer situação, a gente vai resolver com amor, a gente vai resolver com afeto e a gente vai resolver juntos. Então, e a coisa é tão séria que eu acho que o retorno aos nossos projetos tem sido tão bacana, né, da sociedade de um modo geral, porque está todo mundo tão carente disso, que a gente fala coisas até óbvias, mas que não são discutidas, principalmente não são vividas. Exatamente, que as não pessoas são aplicadas. que as pessoas estão recebendo de uma maneira muito positiva, né, pra gente, isso está sendo muito bom, mas que a gente ainda encontra discursos do tipo, eu apanhei a vida toda e tô aqui, tô vivo.
né? Exatamente. A palmada faz muito mal. forte. Muito. E a gente está gravando esse programa e uma série de programas sobre esse assunto, porque assim, é muito bonito e as pessoas falam assim, é bonito, mas não é aplicável. Como é que faz isso? Então essa é a nossa ideia nessa discussão aqui hoje, né? É dar dicas para os pais, é mostrar com quem aplica a filosofia que é possível aplicar. Para lá da beleza, para além da beleza, também está a aplicabilidade e os resultados colhidos com essa disciplina. Você fala, Tiago, no teu blog, da crueldade das crianças. O que é isso? Sim. Junto dessa crença de que a palmada vai educar a criança a ser mais respeitosa, né, a ter limites e tudo mais, existe a crença de que a criança ela é intrinsecamente má, né? E isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir, porque a criança é um ser completamente inocente. A criança ela é intrinsecamente boa. E o que ela faz, na verdade, é sempre baseado em... Na verdade, os comportamentos que ela vai reproduzir, né, vai exteriorizar, são reflexos das necessidades e dos sentimentos que ela tem. Então, quando você... E isso é uma das coisas que a gente mais critica, não só na palmada, mas nos castigos e todas as formas punitivas de educar crianças, é que quando você reage a um comportamento, tipo punindo ou batendo, você está atuando só naquela... Tipo a pontinha do iceberg, né? Você está só ali atacando o comportamento, mas a criança continua ainda com um monte de deficiência de necessidades que ela tem ou de sentimentos que ela está sentindo que ela não consegue lidar e a única maneira que ela tem de extravasar aquilo é através de um comportamento que você está, tipo, silenciando. Então, na verdade, você tem que olhar por trás do comportamento e é só assim que a gente vai conseguir ajudar os nossos filhos a crescerem, se desenvolverem emocionalmente saudáveis. E aí, para quem pensa assim, a criança não é cruel, não. Se a pessoa tá feia, ela fala que tá feia. Mas é porque para ela isso é natural se expressar, não é para ferir a outra pessoa, né? Ela não tem aquele verniz da sociedade. Isso ela vai observando ao longo da vida. Mas se tá feio, ela vai dizer que tá feio. Se não gostou, ela vai dizer que não gostou. Se encher o saco, ela vai querer. E aí eu queria conversar com vocês a respeito disso também. Ela vai querer, de repente, dar um tapa porque tá chateando ela. E como é que é isso? Como lidar com essa agressividade do filho? Eu sei porque é um tema também que é recorrente aí do trabalho de vocês. Eu acho que essa questão... tem muito também do respeito, né? A gente ensina muito através do modelo. Então, se a gente respeita a criança, ela vai tender a respeitar a gente porque é assim que ela está aprendendo que a gente se relaciona dentro da casa. Então, se ela fala que ela não quer toque, que ela quer ficar sozinha, o Dante, por exemplo, meu filho mais velho, tem 3 anos. Então, ele já está numa fase que às vezes ele fala, não quero ninguém, não quero você, não gosto de você, quero ficar sozinho. Então, por que eu vou brigar, bater boca com ele, insistir que ele tem que me aceitar, que ele tem que me amar porque eu sou o pai dele? Não, vou respeitar aquele momento que ele está com muita raiva de mim e ele vai ficar no canto dele. Quando ele estiver bem, ele vai me procurar. Então, ou eu vou esperar um tempinho e aí eu vou tentar reconectar com ele. Então, essa questão do respeito é muito mais... É um negócio que eu costumo dizer que é tipo, não levar tanto pro lado pessoal, sabe? A gente, quando tem filho, a gente começa a levar tudo pro lado pessoal. Então, se ele fala alguma coisa, ele me atacou, ele tá me desafiando, sabe? Tipo, ele é uma péssima criança. E não é. Sabe? Tipo, ele está sendo só transparente com o que ele sente. Essa coisa do respeito, eu acho que vai em todas as coisas, pequenas coisas do dia a dia, assim. Então, uma coisa que às vezes a gente faz muito é de dar um beijinho na fulaninha, vou te dar um beijo. Você vai lá e dá um beijo. Pergunta, posso te dar um beijo? Posso te abraçar? Às vezes a criança não tá afim. Ela vai falar, não, você então tá bom, beleza. E aí depois pode até ser que ela venha espontaneamente e te dê um beijo. Né? Então são coisinhas simples no dia a dia que você tá mostrando um respeito, né? E aí fica essa relação de confiança com a criança. E para as pessoas que estão ouvindo e falam assim, mas aí vai ficar uma criança mimada, cheia de caprichos, sem limites, achando que pode fazer isso com todo mundo. O que vocês respondem? Eu acho que essa é a principal crítica, na verdade, né? A disciplina positiva a esse tipo de abordagem. É justamente isso. Como assim você vai empoderar tanto essa criança a ponto dela decidir tudo, mandar em tudo, mas quem manda sou eu, quem manda é o pai e a mãe. Eu acho que essa é a maior crítica e é o que a gente mais tem tentado mostrar os resultados das crianças, né? Dessa nova abordagem, para verem que, pelo contrário, são crianças muito mais respeitosas e muito mais elas, né? E não embasadas no que o outro pensa ou na resposta ao outro. Então, são crianças com
e futuro adultos, jovens e adultos, com uma resposta à sociedade muito melhor do que né, as pessoas acham que é muito vai ser muito permissivo, né? A criança Isso. não, você vai dar um limite, só que você vai dar um limite com respeito, né? Isso. Então você vai falar, olha, eu te amo, mas não pode fazer isso. Né? Não é simplesmente você vai deixar a criança fazer tudo, não. Explicar também. Uma coisa que eu envolver sentia a criança. muita falta quando eu era criança era da explicação do não. Então eu lembro que eu recebi um não, aí eu falava assim, mas por que não? Aí eu recebia como resposta, por que não? Aí eu brincava assim, mas por que não, por que não? Aí, por que não? Aí eu ficava, mas por que não, por que não, por que não? Você devia ser uma criança... Eu já tinha recebido 3 vezes o não. Não, eu sempre fui questionadora. E às vezes eu ficava assim, até o momento que eu recebi uma ameaça. Olha, aí já parava, por que não? E eu ficava sem saber o porquê não, porque era importante entender, né? Entender é super importante. Isso que você falou é genial, porque existem crianças mimadas? Existem. Mas são aquelas crianças que eu acho que não tem limite nenhum, que acham que, assim, podem fazer absolutamente tudo. E o que vocês estão falando é de dar um limite com amor, com respeito, com carinho, com educação. Isso. Não é isso? Bebê que recebe muito colo fica mimado, falando em estar mimado? Não. De forma alguma. Você não estraga alguém por dar muito amor, sabe? Por dar muito contato físico. Você mima quando você compra presentes para suprir uma falta de presença que você tem, uma falta de vontade de se conectar com seu filho. Aí você entope a criança de presentes, deixa ela fazer o que ela quiser, porque você se sente culpado, porque você está trabalhando muito, e aí você deixa ele ver TV o quanto quiser, deixa comer a porcaria que ele quiser. É isso que é estragar a criança, não, sabe? Tem um pediatra espanhol chamado Carlos Gonzalez, ele fala um negócio sensacional, que ele fala, se você for em qualquer presídio, em qualquer cadeia, você não vai ver as pessoas presas lá porque foram amadas em excesso pelos pais e pelas mães. Fantástico. Entendeu? Então é isso, a gente está dando amor incondicional para as crianças, para elas saberem que elas vão sempre ter aquela base segura nos pais e que elas vão ser sempre amadas pelo que elas são e não pelo que elas fazem. E, tipo, não tem como isso estragar um ser humano. Ainda mais o bebê que tem uma necessidade sensorial mesmo, de estar no colo, do tato, né? O bebê precisa disso. Porque tem, inclusive, um livro que fala como as crianças francesas, né, são educadas. E fala assim, não, tem que deixar chorar para poder não ficar manhoso, né? Aí chora, recebe o colo. Não, então deixa chorar. E aí que vocês estão dizendo, não deixa chorar. Chorou... A única forma de expressão do bebê é o choro, né? Então ele está mostrando que ele tem uma necessidade. Se a criança chora e ela não tem uma resposta, alguém não chega para resolver, digamos assim, o que você está ensinando? Não adianta mais eu chorar. Então ela vai parar de chorar porque ela desistiu, né? Mas as necessidades dela de afeto, de contato continuam ali, né? Então você vai estar meio que tapando o negócio ali. Ótimo, funcionou, não está mais chorando, tá? Mas que bebê emocionalmente destruído talvez seja esse, né? Entendi. Que já desistiu de conseguir porque ele tentar também ter não tá afeto, chorando, né? o bebezinho, né? Não tá chorando por mal. Eu vou fazer uma pirraça com a minha mãe agora, vou abrir o berreiro, né? Intencionalidade ainda. Gente, segura um pouquinho, a gente vai pro intervalo e já volta. Não desgruda. Educar com respeito é a expressão de ordem da disciplina positiva. Você já ouviu falar dela? Acha bonito, mas difícil pôr em prática quando a bagunça é grande e a raiva bate? Então fica com a gente, nós estamos no segundo bloco do Educação e eu converso com 3 pessoas que aplicam a filosofia. Fazer as pazes com o passado é fundamental e eu queria que vocês me explicassem um pouquinho como é isso e como fazer isso. Bom, fazer as pazes do passado eu acho que é um convite que a paternidade e a maternidade traz pra gente, né? Tipo, é aquela oportunidade de você olhar para sua própria infância e entender o que seus pais fizeram com você e entender aquilo como, não às vezes muita gente julga e acha aquilo uma coisa negativa, mas entender como que o que os seus pais fizeram de melhor com o que eles tinham, com o que eles podiam oferecer para você. E aí você começa a desfazer alguns ciclos que são negativos para você e que você tende a repetir, né? Como sombras que você traz da infância. Então, se você apanhava muito ou se você gritavam muito com você, a primeira coisa numa situação desafiadora com o seu próprio filho vai vir aquela sombra ali e você vai tentar reproduzir as mesmas coisas que falavam para você quando você era pequeno.
Então, é importante entender isso, desconstruir isso, fazer as pazes com esse passado para a gente conseguir quebrar esses ciclos, sabe? E aí a gente consegue construir uma nova história, uma nova jornada, que também vai estar cheia de erros e problemas. Sim. Mas vai ser uma jornada sua e não uma jornada do seu passado. Entendeu? A Adriana falou no primeiro bloco, assim, que as pessoas falam, eu apanhei, eu fiquei de castigo, não sei o que, e tô viva. Mas aí a pergunta que falta é a seguinte, como é que você tá viva? Né? Isso não é como é que você está viva, porque a gente acha que você poderia morrer, não. Mas, assim, como é a sua vida, né? Quais os impactos que isso teve na sua vida? E é isso que você deseja para o teu filho? Então, acho que essa pergunta é fundamental. Como a gente falou em algum programa ou conversa nossa também, eu acho que muito importante quando você vai gerar uma criança, né? E ser responsável pela educação dela e tal, você primeiro voltar para si, e se conhecer, e se resolver, porque mais importante que eu montar um quarto lindo e colorido do que preparar um enxoval maravilhoso e completo, é você realmente estar preparado para esse novo desafio que é criar um ser humano, né? Eu acho e muitas vezes que a educação de uma criança é muito mais a gente do que a criança, né? Isso. A gente é que tem que estar o tempo todo se olhando, se desprogramando, né? De tudo que a gente veio, que trouxe, dessa carga toda que a gente trouxe do passado, né? Então é uma autorreflexão constante, né? A Roberta fala em se autorregular. Isso é super importante. Vocês já deram a dica da respiração. Tem mais 2 dicas, não tem, Tiago, para manter a calma? Quais são as dicas para manter a calma naquele momento? Que a gente é ser humano, fica chateado, sim, né? Às vezes está com um problema no trabalho, num outro programa você comentou, está cansado. Mas dicas para manter a calma. Bom, eu acho que assim, uma das coisas que é importante a gente também ter em mente é que nós somos humanos, né? Então, e é importante que os nossos filhos vejam a consequência dos atos deles. Não uma forma punitiva, mas se a criança falou alguma coisa, fez alguma coisa que te deixou muito bravo ou muito nervoso, é importante que ele veja isso, o que causou em você. Então, filho, olha, eu estou muito bravo, agora eu não tenho tempo, agora eu vou me afastar um pouquinho porque eu preciso me acalmar um pouco. E aí a criança vê que, né, tipo, teve um impacto em você aquilo. Uma outra coisa que a gente costuma fazer também quando a gente está muito assim, para não fazer alguma coisa que a gente vai com certeza se arrepender, é se trancar no banheiro, se trancar no quarto, né? Então, tipo, você pode falar isso e você vai para o banheiro e é diferente de você mandar a criança para o quarto, entendeu? Para pensar, você está se isolando porque você se respeita e você fala, eu preciso me isolar para me reconectar comigo mesmo e conseguir voltar e tratar daquela situação de uma maneira respeitosa com você. Então, isso tudo faz parte também do respeito, né? Você respeita a si mesmo para poder respeitar o seu filho. Entendi. Quer dizer, porque se você manda ele para o quarto, e a gente já falou isso no outro programa, você está dizendo para ele, olha, eu só quero você dessa forma para me agradar, sai daqui, é uma coisa de rejeição. Isso, né? Exatamente. Ele não tem ainda instrumentos para perceber algumas coisas. Já você se retirando, não, você tem esses instrumentos, você sabe que você precisa se reconectar, que você precisa se autorregular, e aí você sai de cena um tempo. E você está ensinando para a criança que todo mundo erra e você está, você está validando os seus sentimentos, né? A gente fala sempre muito de validar os sentimentos da criança, né? Mas é importante a gente validar os nossos sentimentos e você está ensinando isso para ela, né? De, olha, agora eu não estou bem, eu preciso, né? Eu estou cansada, enfim... Né? Você está mostrando esse outro lado para ela também. Você é um ser humano e você também sente. O que a Dani falou foi perfeito. Você tem os recursos para isso. Muitas vezes a criança está numa fase ou né, não está em condições da situação que ela não tem os recursos para lidar com aquilo. A gente sempre tem. A gente tem sempre condições de ter, principalmente, né? Então, que a gente lide com isso da melhor maneira. E ela, né, lembrando do modelo sempre, que é a nossa base, ela vai ver a gente refazendo a nossa reação, a gente repensando, a gente se reorganizando, se autorregulando. Ela vai aprender a fazer isso. É mais um modelo para ela. Quais são os 3 problemas do castigo? Os 3... Bom, essa pergunta de vestibular. Foi do que vocês escrevem. E eu fico assim, cara, tem que falar isso, entendeu?
E eu tô tentando, assim, pegar, assim, tudo que vocês escrevem, fazer um mix e levar pro pessoal que tá em casa, porque é super importante, é muito interessante. Você vai lá vasculhar meu blog, aí você pega um troço que eu escrevi há um ano. Aí eu fico, putz, cara. É pra saber se você realmente sabe, entendeu? Essa batina. Bom, um dos problemas do castigo é que ele passa a mensagem errada, né? Por mais que você... Por exemplo, você vai botar teu filho de castigo porque ele fez alguma coisa que você não reprova, sei lá, ele tacou o martelo por cima da janela, alguma coisa assim. Ou então ele se colocou numa situação de perigo. Vamos botar esse exemplo melhor. Ele subiu numa escada para mexer em alguma coisa em cima em cima de uma estante. E aí você sabe que aquilo pode machucar ele e você bota ele de castigo para ele aprender. Tem aquela continha, né, de 1 minuto por ano, de idade, não sei o quê, aquela coisa assim. O cordinho de pensamento funciona assim. Você calcula 1 minuto por idade. Se a criança tem 2 anos, ela vai ficar 2 minutos no cantinho de pensamento. Se ela tem 3 anos, fica 3 minutos. Existe Vamos lá, meu isso. filho Dante subiu na escada, fez bagunça, não, tem 3 anos, vai ficar 3 minutos. O castigo passa a mensagem errada porque por mais que a gente queira que ele aprenda a lição de não subir porque ele pode se machucar, não é isso que ele está ouvindo de mim. Ele está ouvindo de mim aquilo que você mesmo falou. Eu só quero você perto de mim quando você faz aquilo que eu quero que você faça. Né? Então ele vai ser retirado. E outro problema também é que ele não vai pensar naquilo que você está querendo que ele pense. Né? Então ele vai estar lá nos 3 minutinhos dele, que para a percepção da criança é muito mais do que 3 minutos. Para a gente passa rápido, né? Para eles passa uma eternidade. E ele não vai pensar sobre, poxa, né, que talvez eu não devesse... Porque vamos machucar. O peso dessa estante em cima de mim pode me machucar severamente e tal. Não vai pensar aí. nisso. Então ele vai ou ficar com raiva de mim, ou vai pensar em maneiras de se vingar de mim por eu ter feito ele se sentir mal. Então, essa é outra questão também. E o terceiro eu estou tentando lembrar, não consigo lembrar. Não, tudo bem, não tem problema. Porque a ideia é essa, a essência é essa, né? E aí tem a diferença do cantinho do castigo para o espaço do relaxamento. O que é esse espaço do relaxamento? No inglês é fácil de entender essa diferença, porque assim, o castigo, o cantinho do pensamento, eles chamam de time out, que é tipo botar para fora. E esse cantinho de você relaxar e de você acalmar, eles chamam de time in, que é tipo tempo para dentro, né? Tempo para fora, tempo para dentro. Como é que faz isso, gente, no dia a dia? Dá um exemplo, esse exemplo da estante mesmo. Então, o exemplo da estante eu acho que ele não é muito aplicável. Tipo, vamos pegar um exemplo que o meu filho está muito agitado e está batendo nos amiguinhos que estão lá na casa brincando com ele. Então, ao invés de eu mandar ele para fora e tipo, tirar ele do convívio daquelas outras crianças, que ele vai se sentir humilhado, rejeitado e tudo mais, eu chego nele e falo assim, filho, olha, você não está conseguindo brincar com as crianças, vamos descansar, você quer ir para o seu cantinho para você, né, você tentar descansar um pouco, relaxar um pouco, então você convida a criança para ir para aquele lugar. E essa que é a grande diferença, se a criança aceita ir por vontade própria, aí tudo bem. Se ela é obrigada a ir naquele lugar, aí é um castigo. Então, se ela fala assim, não, tudo bem, vamos lá, ou então você mesmo oferece, tipo, vamos lá, então a gente vai lá conversar para você se acalmar um pouco, para a gente conversar. E aí é um lugar que você vai estar com o seu filho e vai poder explorar. Filho, por que você bateu na fulaninha? Por que você fez isso? Por que você gritou? E aí você começa a tentar entender que, sei lá, a criança estava querendo atenção ou que ela estava querendo que as outras crianças brincassem de alguma maneira que era diferente do que estava acontecendo. Então você começa a construir essa inteligência emocional da criança para ela entender como é que ela vai... São pequenos passos para ela aprender a se autorregular, né? E ela perceber em que momento que ela está pronta. Eu tenho um exemplo engraçado disso, de quando eu estagiava numa creche, estavam todas as crianças brincando, e aí tinha um menino que estava atrapalhando a brincadeira, atrapalhando, e as outras crianças, tira ele. Aí eu chamei ele e falei, vamos sentar um pouco aqui para você, né, vamos acalmar. Quando você achar que você está pronto para voltar para a brincadeira, aí você volta. Aí ele, beleza, ele aceitou, ficou sentado. Aí ficou. Aí eu já estava angustiada, eu falei, gente, não é possível. Aí eu fui lá e falei, você não acha que você acha que você já está pronto para voltar? Não, ainda não estou, não. Então tá bom. Então... Aí ele continuou. Aí, pelas notas, que legal. Eu achei fantástico, assim, foi uma lição pra mim, porque realmente eu vi quando a gente, né, dá pra criança nessa percepção do corpo e tudo, quando ela tá pronta, aí realmente ela vai. E aí ele não foi e não atrapalhou mais. E esse exemplo como, né, esse exemplo é perfeito pra pensar nesse como.
Porque exatamente isso. Você já olhou aquele agito e você leu, ele não está conseguindo brincar com as crianças. Isso é fato, isso é decidido, isso não tem ninguém que discuta. Mas o como você vai mostrar para ele, né, como estar com as crianças, é esse o processo. E não puni-lo porque ele não está conseguindo, fato. Mas aí, além disso, ele ainda vai ser punido, fica uma coisa muito complicada. Duas vezes punido, ele já está em angústia por não estar conseguindo. E é interessante, porque ele também começa a perceber o seguinte, pô, nessa conversa, né, que você está tendo com ele, não é a minha vontade, é a vontade do grupo, né, do coletivo. Então, eu realmente não tô adequado ali, eu não tô harmonizado com esse grupo. Deve ser difícil, né, no momento assim, tá na tua casa, os colegas estão ali brincando para tirar. Como é que lida com essa resistência? Se houver uma resistência, não, tá tudo bem, e continuar. Como é que lida com isso, Tem gente? momentos que você realmente vai precisar conter, né? Até para você conseguir também proteger a integridade das outras crianças que estão ali, né? Então, aconteceu bem recentemente isso com meu filho lá em casa. Tinham 2 amiguinhas dele lá. Mas isso é outra coisa importante a gente saber também. A gente tem que sempre estar consciente do contexto, né? Era tipo inicinho da noite já, então o meu filho, ele é uma criança que, como ele acorda muito cedo para ir para a escola, ele dorme tipo 7 da noite, ele dorme e vai direto até o dia seguinte. Já eram quase 9 horas da noite e ele estava brincando super agitado com outras meninas que também dormem cedo. Então a gente já sabia que aquilo ali tinha um peso do cansaço muito grande, né? Que traz irritabilidade. Isso, exatamente. A criança perde o controle de si, né? Quando está muito cansada. E aí, teve uma hora que ele estava começando a bater muito. Eu falei, filho, não está dando mais, vamos subir. Não quero subir. Filho, você precisa subir comigo, porque você não está conseguindo ficar aqui. Vamos lá, você está machucando muitas crianças, não pode ficar assim. Eu subi com ele para a cama e a gente foi conversando um pouco, eu contei uma história para ele, ele dormiu. Maravilha. Entendeu? Então, às vezes você tem que intervir um pouco mais, mas nunca julgando ou né, punindo, falando que você não é capaz de brincar com ninguém, você é um bruto, você sabe, toda aquela carga pesada, julgadora que as pessoas costumam botar nos filhos, você deixa isso de lado e só tenta focar na necessidade da criança. Às vezes até descrever o que está acontecendo, né? Isso, eu estou vendo que você está agitado, que você não está conseguindo, né? Você está simplesmente descrevendo, você não está botando o seu julgamento em cima daquilo. Sim, sim. E você já tem um laço formado, então é falar com segurança e propriedade, que não tem nada a ver com esse julgamento e com a carga pesada. Gente, muitíssimo obrigada. A gente vai continuar fazendo outros programas, gravando outros programas sobre o assunto que eu amo, eu sei que vocês amam também. Sucesso aí no trabalho e vamos falar sobre mais novidades nos próximos programas. O nosso programa está acabando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Fique ligado no recadinho da garotada que vai aparecer aí juntinho com os créditos. E nós já temos encontro marcado na outra segunda-feira, às 9 da noite. Eu tenho certeza que você vai adorar o próximo programa. Educação, se você não se envolver, não rola. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Foi um que eu inventei, ainda não botei no papel, mas eu pensei que é sobre o príncipe e o coelho. Era um menino que era filho de um rei. Ele se perdeu numa floresta porque estava chateada com o pai, o rei. Aí ele encontrou um coelho que era muito amigo do pai. O que acontece? Por ordem do pai, o coelho tinha que proteger o menino. Mas o Andorinha sequestrou o menino e obrigou o rei a dar a coroa, senão matava o menino. Mas o coelho quebrou as asas da andorinha e pegou a coroa de volta e deu para o rei. E todos viveram felizes para sempre.